receber ao vosso irmão Hugo Guevara. Declarando a todos vocês abençoados com todas as bênçãos, no nome do meu pai Melquisedeque e de nossa mãe, o arcanjo Miguel. Para o dia de hoje, meus irmãos, abençoados, em todas as nações, temos um tema muito importante, sobretudo por efeito do tempo que estamos vivendo. O título do tema de hoje é A Ordem de Melquisedeque, morando no lugar santíssimo. E é bem importante ter em conta por que razão estamos falando desse tema e o que reveste esse tema quanto ao que hoje estamos vivendo. Como todos temos vindo observando em toda a história desses últimos meses, nossa mãe vem nos ilustrando e cada vez mais introduzindo em uma série de figuras e elementos bíblicos de caráter profético que levam em que ela definitivamente tem a ver muitíssimo com todos e cada um desses elementos. Por exemplo, temos aprendido acerca do que é a arca, temos visto, por exemplo, a participação do paralelismo com Josué, a introdução à Terra Prometida, com a caída de Jericó, uma série de elementos que são bem importantes e que têm uma simbologia, uma tipologia bíblica e que hoje, no que estamos observando, pois obviamente se cumpre, se vê a confirmação, a comprovação, a vivência disso que estava descrito como uma sombra ou uma figura. É bem importante, abençoados, entender que hoje em dia, e esse é o grande objetivo desse tema, que você possa se localizar entre o que tem a ver o que foi escrito, o que estava lá na sombra, e o que hoje está ocorrendo. Me refiro de uma maneira muito especial ao tema de o tabernáculo, ou seja, quando podemos ver que Papai Deus ordena a Moisés que levante um tabernáculo no qual tinha 3 partes, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o tema de hoje, que se intitula A Ordem de Melquisedeque, morando no lugar santíssimo, nos vai levar precisamente a compreender com mais detalhe, com mais exatidão, o que está acontecendo hoje no âmbito espiritual. Porque uma das coisas que particularmente temos que dar graças a nossos pais, de uma maneira muito particular a nossa mãe, que é quem vem nos falando todo esse tempo, é que muitas das figuras que nós encontramos ali nesse caminhar bíblico fazem referência a figuras que se projetam no âmbito espiritual e, como tal, definitivamente tem que saber entendê-las. Então, por exemplo, entendemos que já atualmente o sacrifício como tal já existe, faz 2000 anos, levou a cabo. Mas a efetividade desse sacrifício, recordemos muito bem, no paralelo que se faz do ponto de vista do Antigo Pacto, é que esse sacrifício deveria ser apresentado ante a Deus, aonde? No lugar santíssimo. Por quem? Pela pessoa do sumo sacerdote. A favor de quem? Do povo. Então, quando eu começo a mencionar a vocês todos esses atores dessa cena, que é o funcionamento do tabernáculo, e repito, de uma maneira muito particular, muito especial, o lugar santíssimo, então encontramos, por exemplo, que Papai Deus está na cena hoje em dia. Como? Ele é Melquisedeque, e onde está? Está em luz inacessível. Ok, em luz inacessível, então está em luz inacessível, e onde é a luz inacessível? Aqui no templo, isso nos disse mamãe. E o que acontece ali? O que há ali? Bom, é o lugar santíssimo, ali é onde ele se manifesta. Atenção com esse detalhe, muito bem. Ok, já dissemos que a oferta sacrificial já está pronta, porque há 2000 anos se apresentou na cruz, já está pronta. O sumo sacerdote, e apareceu o sumo sacerdote, se chama o arcanjo Miguel, nossa mãe, Lisbete. Já também está esse ator importantíssimo para poder desenrolar essa cena. Mas havia um detalhe muito importante também, que era que tinha que aparecer, era o detalhe do povo, porque, repito, as ofertas se apresentavam diante de Deus por meio do sumo sacerdote a favor do povo. Recorde que esse sumo sacerdote estava a favor dos homens, disse claramente ali a palavra,
E que quando ele fazia tudo isso era para favorecer o povo, ele era o mediador entre Deus e os homens, o que hoje em dia nossa mãe está fazendo. Agora bem, há um ponto muito importante, recordemos, irmãos, que já nesse momento, já a igreja está não só edificada, senão consolidada. Já sabemos quem é a igreja. Por que razão? Porque nossa mãe também o disse. Nos disse, as ovelhas foram separadas dos cabritos. O joio, que é o primeiro, recordem como se diz na parábola, recordem esse detalhe. Quando você vê na parábola do trigo e o joio, o primeiro que tiram é o joio. O joio já saiu, já está bem definido o grupo. Então o que quer dizer isso? Temos todo o panorama como tem que estar, como está disposto no antigo pacto, como sombra. Já agora, a essência já está completamente acomodada. Já estão os atores, está tudo pronto. Então, agora vamos entrar a desenrolar o tema. Então, o tema tem 6 pontos para que você o saiba. Hoje, na primeira parte, porque essa é a primeira parte que vamos falar desse tema, porque é um tema muito extenso. A ideia qual é? A ideia é poder desenrolar em 2 partes para que você tenha bem claro. Então, a primeira parte, vamos ver 3 subpontos. Um é a saída do Egito, o segundo ponto é o povo recebe a lei, o terceiro ponto é a lei continha o grande dia da expiação. Essa é a primeira parte e vamos desenrolar hoje. Na próxima entrega, na segunda parte, vamos ver os outros subpontos que aparecem, que são as características do sumo sacerdote. No ponto número 5 é o que ocorre com os que desprezam o dia do repouso e ao ungido de Deus ou o sumo sacerdote, o que acontece com eles. E o sexto ponto é o sacerdócio debaixo da ordem de Melquisedeque, exercido pelo arcanjo Miguel. Então, esses 6 subpontos, como lhe digo, são o conteúdo, são os pilares desse tema que vamos desenrolar a partir desse momento. Então, hoje, repito, vamos ver os 3 primeiros pontos e damos início para poder entender o projeto, poder entender todos os passos do projeto de Deus. Começamos com o primeiro ponto, que se intitula A Saída do Egito. Para isso, lhes convido a que vamos a Êxodo, capítulo 3, versículos 16 ao 17. E observe você como diz aqui. Diz, vai e reúne aos anciãos de Israel. Essas são as palavras de nosso pai Melquisedeque a Moisés. E dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. E disse, eu vos tirarei da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Essa parte é bem conhecida por todos nós, definitivamente, pois já temos muita clareza desse filme, já sabemos de tudo isso, e essa parte é onde papai se compromete, estou falando da sombra, se compromete, obviamente, a tirar o povo judeu, tirá-lo do Egito, que estão em escravidão, depois de 430 anos, e toda essa história que já conhecemos. O paralelo é muito simples. Nós, quando viemos aqui a essa terra, quando nos colocaram nesse vaso de barro, pois obviamente vivemos também no Egito, quando estávamos ali em apostasia. Lembre-se que nós estávamos metidos lá no sistema. Um estava no catolicismo, outro estava no protestantismo. Bom, outros passamos por todas as escolas que existiam e finalmente apareceu nosso Moisés, que foi, nesse momento, o edificador, que nos tira da apostasia e começa a nos levar por esses 40 anos no deserto. Agora bem, nesses 40 anos, o que recebemos? Nesses 40 anos recebemos o evangelho da incircuncisão, que para o caso da sombra nos leva ao segundo passo, ao segundo subponto. Nesse caso, intitulamos O Povo Recebe a Lei. E para isso trazemos a referência, não vamos ler porque é bastante extensa e você conhece, mas eu a cito porque me parece importante. Em Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 17, ali lhes vou contar rapidamente o que ocorre. É uma história muito simples e é quando entendemos claramente que Moisés sobe ao monte de Horebe
e ao Monte Sinai e, obviamente, recebe os mandamentos. Papai lhes entrega as 10 tábuas e começa todo o processo no qual, como vocês já conhecem, como temos mencionado em outras ocasiões, o povo recebe essa lei, onde estão os 10 mandamentos, que são os titulares da lei. E, adicionalmente, vem os outros elementos que o desenrolar mesmo da lei, que se conhece como estatutos ou ordenanças, que aí é onde você, de pronto, pode dar uma olhadinha, números, a Levítico. Então, uma série de recomendações, basicamente com o objetivo de que eles aprendessem a conviver como um povo que tinha umas normas. Então, haviam normas de sanidade, normas de convivência social, normas de convivência familiar, como administrar a economia, uma série de elementos que vocês encontram aí nesses estatutos e ordenanças. E havia um terceiro ponto que, particularmente, eu gosto sempre de dividi-lo por efeito de que, de alguma maneira, trata de um tema muito específico e é o que é conhecido como a ordem sacrificial. No que implica a ordem sacrificial dentro da lei? Bom, simples, era como tinha que se apresentar os diferentes sacrifícios, quem os tinha que apresentar, que tipo de animal tinha que ser levado ao sacrifício. Bom, tudo que você, de repente, quando veja ou leia, por aí simplesmente, ler alguns detalhes, simplesmente vão encontrar que a bezerra vermelha, não sei o que, do carneirinho, não sei como, que a ovelha, que as pombinhas, se não tinha muito dinheiro, então eram tantas pombinhas. Bom, coisas assim que estavam incluídas ali nesse ponto que se chama o aspecto sacrificial. Então, quando já vemos isso, é o que acontece no deserto, quando Moisés sobe ao monte, recebe a lei, tudo isso é o desenrolar mesmo do que vemos ali. Agora, o que aconteceu conosco ali em 40 anos com o edificador, imagina todas as coisas que aprendemos, que o diabo foi destruído, que o pecado foi tirado, bom, toda uma série de elementos que, claro, quando víamos a comparação com a informação que trazíamos, caramba, nos dávamos conta de quão errado vivíamos e quão errado estava a religião e o sistema religioso. Bom, o quão no Egito se vivia lá fora, definitivamente, tudo isso, pois o pudemos evidenciar e pudemos constatar. Aí vamos então com esse ponto já resolvido e entendido, podemos ir ao terceiro ponto. Esse ponto é bem importante porque aqui, sim, vamos concentrar um pouco mais de detalhes porque há uma série de elementos que devem considerar-se. Primeiro de tudo, o título desse subponto, que é o terceiro subponto, é a lei continha o grande dia da expiação. Aí sim me parece importantíssimo porque a partir daí vamos dar um desenrolar para ir entendendo o que hoje está acontecendo, o que tem a ver com o ministério do Arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbeth, e muitos detalhes onde você vai observar como tudo isso que estava na sombra hoje, de uma outra maneira, estamos experimentando e estamos vivendo. Então, para isso, quero convidá-los ao livro de Levítico, no capítulo 16, dos versos 2 ao 4. Diz da seguinte maneira, Levítico 16, do 2 ao 4. E o Senhor disse a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, por trás do véu. Tome cuidado com esses detalhes. Entre no santuário por trás do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Quero fazer uma ênfase nessa frase antes de seguir. Porque eu aparecerei. Tome cuidado a isso e sublinhe esse ponto quando esteja pensando ou lendo esse versículo. Ouça bem, aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Veja bem, com isso, entrará Arão no santuário com um bezerro para expiação e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e sobre seu corpo terá ciroulas de linho e se cingirá com um cinto de linho e com a mitra de linho se cobrirá. São as santas vestes, com elas se vestirá depois de lavar seu corpo com água. Muito bem. Quando você observa ali na descrição, bastante detalhada, muito interessante, de como se oficiava o dia da expiação, mas para que você tenha muitíssima mais clareza, passo a explicar em que consistia o dia da expiação. Sucede que quando vocês revisem a sombra,
ou seja, o que ocorria lá no que tem a ver com o aspecto sacrificial. Por isso ele dizia anteriormente que, para mim, é bem importante dividir essa partezinha da lei que tem a ver com o aspecto sacrificial, porque tem detalhes muito ricos que você aprende da sombra. Então, por exemplo, quando você observa o que ocorria no aspecto sacrificial da lei, existem 2 eventos e 2 lugares dentro do tabernáculo que tem que considerá-los sempre. Um deles, abençoados, é o que é o lugar santo. Ali no lugar santo se fazia o que era o contínuo sacrifício, que é um termo que você já vem escutando, que tem muitíssimo a ver com o nosso calqueio. Esse é nosso calqueio, o contínuo sacrifício é equivalente. Ali se apresentavam ofertas, se levavam para o dia da expiação, porque o povo, ou seja, todos os dias pecava, obviamente. Então, se alguém cometia pecado, estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Alguém tinha que ter cometido algum pecado algum dia, por isso, obviamente, estou falando de uma maneira figurativa. Lá, todos os dias se cometia um pecado, ainda mais um povo tão contumaz e rebelde quanto Israel. Então, obviamente, eles o que faziam? Levavam o animalzinho até o lugar santo, entregavam o animal a um levita, um dos da tribo de Levi, que é a única tribo autorizada para estar dentro desse tabernáculo. Então ele oficiava e passava por um sacerdote e oficiava tudo o que tinha a ver com o sacrifício, matava o animal, tudo. Então vinha a situação de pecado e esse personagem que levava o animal, pois ficava tudo resolvido. Ok, mas esse era o contínuo sacrifício. Mas havia um dia ao ano muito especial que se conhecia como o grande dia da expiação. Em que consistia? Era um sacrifício que apresentava não qualquer sacerdote, tinha que apresentar o sumo sacerdote e o apresentava com um objetivo. O objetivo de cobrir os pecados de todo o povo judeu durante todo um ano. Era muito importante isso, por que razão? Porque dali se derivava a boa direção de êxito que podia ter o povo durante o desenrolar desse ano, no que tinha a ver com colheitas, produção, comidas, proteção dos seus inimigos, uma série de coisas que se derivavam desse dia. Esse dia era supremamente importante, fundamental. Se o sumo sacerdote não fosse bem lá, primeiro de tudo é que ele morria. Tinham que arrastá-lo com uma corda, e essa corda era amarrada num pé, porque ali ninguém podia entrar, porque era o lugar santíssimo. E o segundo era que o povo desse ano era um ano fatal, se as coisas não saíssem bem. Então, para que vocês possam ter uma clareza do que lá dentro ocorria, do que isso reveste nessa figura para hoje, o reveste, para o nosso caso, tenham em conta isso. E vamos para o desenrolar desse ponto de Levítico. Olhe você como diz, o verso 2 diz: o Senhor disse a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, por trás do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Olha, tome muito cuidado a isso, por que razão? Porque o lugar santíssimo é onde se manifestava Deus. Agora bem, pensemos um pouco, venhamos cá. Olha você que interessante, hoje em dia é o mesmo. Hoje em dia, aonde se manifesta nosso Pai? Em luz inacessível. Aí está permanentemente, e aí não se move. Agora um detalhe que quero que você revise para que comece a estabelecer umas comparações. Olha você, veja você que qual era a recomendação que lhe disse papai a Moisés para que comunicasse a Arão. Veja você que interessante. Diga a teu irmão que não em todo tempo entre no santuário. Olhe você como eram as coisas naquela época. E sabe uma coisa, abençoado? Hoje em dia nós vivemos no lugar santíssimo. Nós não tem que dar essa recomendação. Sabe por quê? Porque nós, primeiro, temos o nosso grande sumo sacerdote que está em perfeitas condições diante de papai, ou seja, é completa e totalmente aceito diante de papai. E segundo, é nossa mãe, o arcanjo Miguel, é a videira verdadeira. Agora vou falar em termos de ramos, de videira, de lavrador. Nós estamos unidos a essa videira. E aonde está essa videira, aí estamos nós. Então hoje nós estamos no lugar santíssimo, porque pelo efeito de que o nosso grande sumo sacerdote, nossa mãe, a videira verdadeira,
verdadeira está no lugar santíssimo e é aceita, completamente aceita diante aos olhos de nosso Pai. E veja, você comece a estabelecer essas diferenças e comece a se dar conta do que é que nos aconteceu com a aparição da nossa mãe no cenário público. Para aqueles ignorantes, essa mensagem vai também para aqueles ignorantes que têm desprezado a presença do Arcanjo Miguel e que não têm em conta esse paralelismo bíblico que está escrito ali, como diz Paulo claramente, como exemplo para nós, abençoados. Isso é um exemplo que temos que começar a ter cuidado e levar muito em conta. Muito bem, vamos ver ao verso 3, abençoados, de Levítico 16, dos versos 2 ao 4. Olhemos o verso 3. Olhe você como diz: com isso entrará Arão no santuário, olhe bem, com um bezerro para a expiação e um carneiro para o holocausto. Ou seja, ali ia se apresentar um sacrifício com o objetivo, basicamente, de que esse sangue derramado cobrisse completamente os pecados do povo judeu. Agora, que equivalente temos aqui? Bom, o sacrifício já foi apresentado. Agora bem, como lhe chama Apocalipse a nossa mãe? O Cordeiro? Ou seja, que também quando ela se apresenta, olhe bem, nesse momento ela se apresenta, recorde que ela nos ensinou algo, que na cruz estavam os dois, assim que estavam se apresentando vários elementos. Olha que importante o que nos está acontecendo, olha que nessa época Arão tinha que entrar com um animalzinho à parte, tinha que limpar-se ele mesmo primeiro, depois tinha que entrar com um animalzinho para que ele fosse aceito diante aos olhos de Deus. Não, aqui o pacote vem integrado, porque aí está o Cordeiro, que claramente Apocalipse lhe chama a nossa mãe de Cordeiro, porque eles dois um são. Então são a oferta perfeita. Ela também faz parte dessa oferta perfeita, e a parte disso, ela era sumo sacerdote, mas um sumo sacerdote que é completamente, repito, aceito diante de Deus. E veja que vocês que Arão tinha que estar com uma roupa santa, com uma quantidade de elementos e com uma mitra que era como se fosse um turbante, sim. E o que tinha a ver com a túnica, ainda a roupa de baixo, as cirolas eram de linho, ele não podia suar lá dentro, porque se ele suasse era carne e morria, tudo isso. Mas o que temos agora? Temos ao grande sumo sacerdote, que tem toda a sua vestidura real, mas qual era a vestidura real de nosso sumo sacerdote? Diz a Bíblia que eram as nossas boas obras. Lembre-se que ela vestiu a nós e nós vestimos a ela. Olha isso, são detalhes, que são coisas que você tem que saber associar com respeito à sombra e ao que hoje em dia está ocorrendo no âmbito espiritual. Mas bem, não nos detenhamos aí. Veja você, quero levá-los a Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 8, para que observe esse detalhe. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro. Veja bem, o Cordeiro. Diz: e sua esposa se preparou, e a ela foi concedido que se vista de linho fino, limpo e resplandecente. Olhe bem, porque o linho fino, o que é? São as ações justas dos santos. Aí está o que ela estava nos ensinando, de que nós vestimos ela e ela nos veste. Então, o linho fino, exatamente igual à maneira como tinha que se vestir Arão, ou o sumo sacerdote que correspondesse a essa atividade. Então, veja que interessante quando alguém começa a observar todos esses pontos, todos esses detalhes que vão enchendo-se evidências a respeito do que estava escrito e hoje estamos vivendo. Olha, abençoados, os quero levar a outro ponto, um ponto bem importante, e é o que são as características que devia ter o sumo sacerdote, as características que devia ter esse sumo sacerdote. Olhe você, para isso quero convidá-lo a Hebreus, no capítulo 3, versículo 1 ao 19. E vamos abordando esse tema rapidamente, porque há uns pontos que vamos ressaltar desde Hebreus 3, do 1 ao 19. Vamos olhar, versículo 1 e 2, por favor. Diz assim: portanto, irmãos santos, participantes do chamamento celestial, considerai, atenção com esses dois títulos que vamos encontrar, abençoados, ao apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão, Cristo Jesus, o qual é fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Olhe você que mais adiante, em outros temas, você vai observar que nossa mãe aparece em umas figuras apocalípticas, e os adianto isso com umas diademas, com umas coroas, e dizem que nessas coroas
tem uns nomes, e esses nomes são os diferentes títulos que recebe o Arcanjo Miguel. E neste caso, veja que um desses títulos, para dar um exemplo rapidamente, é um caso, por exemplo, que você pode ver o Espírito Santo, ela é o Espírito Santo. Em outros, ela é o Arcanjo Miguel, outro é o anjo do livrinho, diferentes pontos. O anjo, por exemplo, que está no lugar santíssimo e toma o incensário de ouro, por exemplo, esse é um título. Mas aqui aparecem dois títulos muito importantes que não quero que você despreze. Um é o apóstolo e o outro é o sumo sacerdote de nossa profissão. O que é apóstolo? Olhe bem isso. Apóstolo significa que é um enviado, um propagador ou pregador da doutrina ou do evangelho. Isso é o que se considera um apóstolo. Mas olhe bem, isso se relaciona com algo que quero presentear. Veja você rapidamente Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Lembrem-se o que quer dizer apóstolo. Apóstolo é um enviado. Apóstolo é um propagador ou pregador da palavra, da doutrina bíblica do evangelho. Olha o que diz Apocalipse 14, versículo 6. Diz: vi voar pelo meio do céu outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregá-lo aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Olhe como cruzam as coisas, abençoado. Esse é o trabalho apostólico do nosso arcanjo, e isso está ratificando desde o ponto de vista do que está escrevendo aqui o autor de Hebreus, capítulo 3, quando diz que nosso arcanjo é nosso apóstolo, mas é também nosso sumo sacerdote. Agora vejamos o ponto do sumo sacerdote. Olhe bem, o sumo sacerdote que era? Era o mediador ou intercessor entre Deus e os homens, exatamente o que hoje está fazendo nossa mãe, de uma maneira excelente. Agora veja você o que diz o versos 5 e 6. Ali estou em Hebreus 3, do 1 ao 19, mas extrato o versículo 5 e 6. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho do que havia de ser dito. Olhe bem, mas Cristo, como filho, aplicamos o código que nos ensinou uma mãe, a esposa, sobre sua casa, a qual casa somos nós, se conservamos firme até o fim a confiança e o gloriar-nos na esperança. Você, quando observa esse detalhe, estamos no quarto ponto desse desenrolar temático, no qual vemos claramente como esse sumo sacerdote tem algumas características. A característica que estamos tocando aqui é o quê? Sua fidelidade. Veja bem, quero levá-los novamente rapidamente ao verso 2. Veja você o que diz: Cristo Jesus, o qual é fiel ao que o constituiu. Olhe bem, tome muito cuidado a isso. Fiel ao que o constituiu. Quando você observa, está falando de Cristo, mas está falando da fidelidade que Cristo manteve com o que o constituiu. Ou seja, existia outra pessoa. Quem é essa pessoa? É Melquisedeque abençoado. Claramente é Melquisedeque, porque você sabe que o edificador nos ensinou que não há Pai, Filho e Espírito Santo, como ensina aí o pessoal no catolicismo ou os protestantes que estão jogando com essa trindade. Não, já entendemos que Deus é dois e não três, são dois. Então diz claramente que o que o constituiu, ou seja, a esse Cristo que está mencionando aí é a esposa, alguém o constituiu. Atenção! Então existe outra pessoa? E quem é essa pessoa? Repito, é Melquisedeque. Agora bem, olhe você que no ponto que acabamos de ver, voltamos ao verso 5 ao 6, onde fala precisamente que Moisés foi fiel, mas quando fala de nossa mãe, pois obviamente faz uma conotação ainda superior, mas Cristo como filho, repito, a esposa, sobre sua casa, a qual casa somos nós, se conservamos firme até o fim a confiança e o gloriar-nos na esperança. Coloque cuidado nesse detalhe bem importante, até o fim, atenção, isso está bem bonito. Por que razão? Porque isso implica de que tem que manter uma continuidade, uma permanência, uma fidelidade para poder ser credores a essa cobertura, ao que isso se deriva, ao que isso se desprende. É bem importante o que você e eu estamos vivendo,
o ato de estar firmes, constantes, de estar aí presos à videira, isso tem uma recompensa, abençoado. Isso você não está perdendo seu tempo, isso eu posso garantir. Agora bem, quero levá-lo ao mesmo capítulo, levá-lo nessa oportunidade no capítulo 3, aos versos 7 ao 11. Aí nos encontramos com dados muito reveladores acerca da pessoa de nosso grande sumo sacerdote. Veja você, pelo qual, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde me tentaram vossos pais, me provaram e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: sempre andam vagando em seu coração e não conheceram meus caminhos. Portanto, jurei minha ira: não entrarão no meu repouso. Se nós lembramos, abençoados, do primeiro tema que nossa mãe nos deu, nesse primeiro tema, nos encontramos com o ponto de não endureçais vossos corações. Veja você que isso disse o verso 7 e 8, diz claramente, pelo qual, como diz o Espírito Santo, nossa mãe, aí se cumpriu quando ela sai publicamente pela primeira vez e fala desse tema. Aí estava se cumprindo o que era Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8. Pelo qual o Espírito Santo, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Me chamou muito a atenção essa frase, como diz, no dia da tentação no deserto. E fui investigar e fui a Êxodo, e quero convidá-los rapidamente. Cheguei a Êxodo capítulo 17, versículos 3 ao 7. Olhe bem o que diz. Assim que o povo teve ali sede e murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará? E o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma também em tua mão tua vara com o que golpeaste o rio, e vai. Eis aqui que eu estarei diante de ti sobre a rocha de Horebe, e golpearás a rocha, e sairão dela águas, e beberá o povo. E Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: olha bem o que disseram, está, pois, o Senhor entre nós ou não? Abençoado, essa era a tentação. Agora, quando nós observamos, fazemos o paralelo, o que aconteceu hoje? Igual? Qual é a situação a partir do momento, qual é a situação que se apresenta a partir do momento em que nosso arcanjo sai no cenário público e começa a falar-nos no nome de Melquisedeque e todo o desenrolar de seu ministério, e o que começamos a ouvir? O que se gerou nas virgens insensatas, abençoados? Isso, precisamente, uma murmuração? Como assim? Que vamos dizer que Deus se chama Melquisedeque? Não, não, não. Para mim, Deus segue sendo José Luiz Jesus Miranda, tudo isso, verdade? E como assim que ela também é Deus? Não, não, não. Deus é dois. Tudo o que você vê exatamente por essa razão se fala da tentação. Então, hoje você pode compreender com muito mais clareza que há o paralelismo entre a tentação do que ocorreu no deserto, como eles tentaram ao Senhor, e como hoje em dia há um grupo que se atreveu a tentar ao Senhor. Então, para que o tenha presente, bem interessante. Agora quero levá-lo ao capítulo 3 de Hebreus, onde estamos, mas aos versos 10 e 11. Diz: por isso me indignei contra essa geração e disse: sempre andam vagando em seu coração e não conheceram meus caminhos. Portanto, jurei em minha ira: não entrarão em meu repouso.
Olha que interessante quando alguém se recorda das famosas palavras do edificador, que usava uma frase que agora quero trazer à colação, quando havia gente que escutava as mensagens que ele trazia, então os questionava, não se calavam. Recordo muito bem que ele chamava isso de mente de laboratório. Bom, a mente de laboratório funcionava na dispensação anterior e aqui também funciona nessa dispensação, pois exatamente é o que ocorreu. Mas veja você que quando fala de que aqueles que cometeram toda essa situação, de que tentaram ao Senhor, de que colocaram em dúvida a pessoa mesma do arcanjo Miguel, tudo que vocês observaram, há uma situação bem determinante nos versos 10 e 11 que acabamos de ler, ou seja, vagam em seu coração, são pessoas que todo o tempo estão vagando em seu coração, não conhecem os seus caminhos, não conheceram o edificador, não puderam identificar a Deus em José Luiz Jesus Miranda, nem em seu trabalho, e por essa razão não entraram em seu repouso. Para tal efeito, com isso quero terminar essa primeira parte. Simplesmente quero levá-los a Isaías, no capítulo 58, dos versos 13 ao 14. Para que possamos dar uma maior compreensão, uma ideia muito mais clara ao conceito de repouso, porque diz que não entrarão em meu repouso, diz, olha o que diz Isaías 58, do 13 ao 14. Se desviares do dia do repouso teu pé, olhe bem, desviares, se coloca seu pé para trás do dia do repouso, de fazer o que? Tua vontade em meu dia santo, e o chamares deleitoso, santo, glorioso do Senhor, e o venerares, não andando em teus próprios caminhos, nem buscando tua vontade, nem falando tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei subir sobre as alturas da terra, e te darei de comer da herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha que interessante. Porque o convite fundamentalmente é desviares de que coisa? De nossa própria vontade. Ou seja, entender que nós estamos mortos a nós mesmos, entender que para poder aceitar a dispensação que hoje estamos vivendo é indispensável, é fundamental que aqui estejamos completamente submetidos à vontade de nosso pai e de nossa mãe. Então, com esse ponto, quero terminar essa primeira parte do que tem a ver com esse tema intitulado A Ordem de Melquisedeque, morando no lugar santíssimo, e que você vá compreendendo todos esses passos aos quais temos que ir metendo-nos para ter uma clareza maior do que era a figura de tudo o que ocorria no tabernáculo, de todo esse exercício sacerdotal e como isso se transladou hoje a uns eventos espirituais que estão precedidos pelo arcanjo Miguel, apresentando tudo isso diante de nosso Pai e Deus Melquisedeque a favor nosso. Esse povo que foi separado, que foi limpado, que foi purificado e que hoje estamos às portas já de ter esse encontro com nosso Deus e Pai Melquisedeque. Abençoados, foi um privilégio compartilhar com vocês esse tema e lhes vejo na próxima entrega, na segunda parte, declarando todos vocês abençoados com todas as bênçãos, o nome do meu pai Melquisedeque e minha mãe, o Arcanjo Miguel.